A graça e a paz. Que coisa linda. Dela vem um perfeito louvor, né? Isso. Que benção. Isso. A graça e a paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos. Boa noite a todos. Vamos orar. Feche teus olhos. Agradeçamos a Deus por esse momento especial, pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez. Pai Santo, muito obrigado pela rica oportunidade de estarmos na tua casa, ó Deus, podermos, ó Pai, retornar, ó Deus, para apresentar o nosso louvor, a nossa adoração, ó Deus, também ouvir da tua parte aquilo que o Senhor tem para nós, ó Deus, através dos louvores, através da ministração da tua palavra. Queremos agradecer ao Senhor pela presença da tua igreja, pedir ao Senhor que o Senhor guarde os irmãos que estão a caminho e que nessa noite, Senhor, tão somente o Senhor seja o único exaltado nesse lugar e que o Senhor fale poderosamente aos nossos corações e que saiamos daqui, Senhor, diferente de como entramos, não por causa de nós, mas por causa do Senhor, por causa da tua presença. Fala conosco, eis-nos aqui, Senhor, e receba todo louvor, toda adoração, em um nome santo do Senhor Jesus. Amém. Salmo 126, vamos lê-lo, para a glória do Senhor, ainda sentado. Acharam? Salmo 126 diz assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. De fato, grandes coisas o Senhor fez por nós. Por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo os seus feixes. Que Deus abençoe você nessa noite com alegria, porque Deus já fez maravilhas por nós. Venhamos adorar o Senhor com toda a nosso entendimento, com todo o nosso vigor, com toda a nossa boca, com todo o nosso júbilo nessa noite para a honra e a glória do Senhor. O Ministério de Louvor está com oportunidade e você nessa noite tem essa oportunidade de agradecer ao Senhor pela oportunidade e louvá-lo para a honra e a glória do nome do Senhor. Amém. Glória a Deus. Boa noite na graça e na paz do nosso Senhor. Amém? Vamos louvar o Senhor nessa noite, declarar que para sempre, né, Ele vive, Ele reina, é Ele que tem o controle da nossa vida, tudo que nós temos é dEle, tudo que nós somos é dEle, é por Ele, é para Ele. Então que possamos a cada dia louvar e engrandecer o nome desse Deus. Amém? Glória a Deus. Deus Pai o abandonou.
trevas encontrou o Filho, a morte enfrentou, a morte enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, ele venceu para sempre, para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre ele vive, ressuscitou. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, ele venceu para sempre, para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu.
Aplauda o Senhor com alegria. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Reina em mim com seu poder. Aleluia. Oh, se você rasgar o céu apenas mais uma vez, oh Senhor. Oh, se você descer e fizer teus grandes feitos de novo, oh Deus, em nome de Jesus, como nos tempos passados, mostra teu braço forte, ó grande Rei. Oh Deus, aleluia. Mostra a essa geração teus prodígios e sinais, Senhor. Vem mais uma vez e faz tudo novo. Vem mais uma vez e agita todo o meu ser. Faz eternidade se alinhar com o natural.
da terra nós que somos pó, clamamos: aviva-nos, 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 Senhor. Fere meu coração com uma ferida de fome por ti. Fere meu coração com uma ferida de sede por ti. Ensina-me a clamar e a suplicar até que o Senhor venha. Peça isso para o Senhor nessa noite. Fere meu coração com uma ferida de fome por ti. Fere meu coração com uma ferida de sede por ti. Ensina-me a clamar e a suplicar até que o Senhor venha. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, Deus, diante do teu altar. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, Deus, diante do teu altar. Aleluia. Que essa seja a nossa oração todos os dias. Que a gente se gaste para o Senhor até que Ele venha. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Fere meu coração com uma ferida de fome por ti. Fere meu coração com uma ferida de sede por ti. Ensina-me a clamar e a suplicar até que o Senhor venha. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, Deus, diante do teu altar. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, Deus, diante do teu altar. Aleluia. Até que Ele venha. Não nos cansemos de fazer a obra. Não nos cansemos de fazer o ID. Não nos cansemos de fazer aquilo que o Senhor tem chamado. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Pode sentar, querido. Glorificado seja Deus. Nesse momento, nós vamos ter um momento de oração. Vamos chamar o diácono Rogério. Vai estar orando. A irmã Sara também. Vai estar orando também. Esse eu vou pedir os dois para vir para cá. Eu queria te dar a oportunidade nessa noite de você que quer estar precisando de uma oração que vem aqui à frente. Se você quiser. Se não houver ninguém, ou se você quiser vir à frente, você venha. Eu vou pedir ao diácono Rogério para estar intercedendo por você. Vamos ver a diácono Isabel, quem vai estar intercedendo é a Sara. Amém? Porque eu sei que o diácono Rogério já ora pela esposa. Mais alguém? Vem. Isso. Então a Sara vai estar responsável
por entregar essas vidas ao Senhor. Nosso diácono Rogério vai estar orando pela nossa igreja, entregando todas as atividades da igreja nas mãos do Senhor, tudo aquilo que a igreja tem feito, tem realizado, o quanto, Deus tem usado a nossa igreja. Mas também queria lhe pedir que o irmão entregasse o nosso país. Irmãos, muitas coisas estão acontecendo, isso eu tenho certeza que é fruto de oração. E agora a gente tem que continuar sustentando esse país em oração. Independente de quem seja, estava lendo uma reportagem e, infelizmente, até igrejas com dificuldade, Mas a gente não está aqui para alisar pecado de ninguém e nem ser alisado. A gente está aqui para falar da palavra do Senhor e orar. Então, para que Deus continue abençoando o país. Faça uma limpa, A gente veja uma mudança, não política só, mas uma mudança social, uma mudança de pensamento, uma mudança de paradigma. Que a gente pare de ser o país do jeitinho, ou então o país do futebol, ou então o país da mulata, o país do carnaval. Que a gente seja um país sério, Que a gente esteja voltado para aquilo que é bom para a comunidade. E que o irmão entregue o nosso país. Então a irmã Sara vai estar intercedendo por essas duas vidas. E se você quiser se colocar de joelho, coloque-se de joelho enquanto esses irmãos estão orando aqui. Oremos, querido Deus, queremos louvar e exaltar o seu nome, Senhor. Te agradecer, Senhor, pela tua igreja, Pai amado, estar aqui reunida, cultuando o seu nome, Senhor. Que nesta noite, Pai amado, a nossa adoração, o nosso louvor alcance o seu trono, Senhor. Que tu possa, Pai amado, que o Espírito Santo faça presente no nosso meio, Senhor. Que o Espírito Santo esteja cuidando das nossas vidas, Senhor. Pai amado, agora eu quero colocar a sua igreja nas suas santas mãos, Senhor. Continue abençoando, Senhor. Nós somos gratos pela vida da sua igreja aqui no Guarani, Senhor. Nós agradecemos, Pai amado, por esta igreja existir aqui neste bairro, Pai. Igreja essa, Pai amado, que tem pregado a sua palavra, Senhor. Pai amado, eu te agradeço pela cada organização da sua igreja, Senhor, pelas programações, Pai amado, que estarão por vir, Senhor. Que o Senhor possa cada dia, Pai amado, nos dar sabedoria vinda dos altos, Senhor. Usar cada irmão aqui, Senhor, que nós temos, Pai amado, essa necessidade, Pai amado, de cada dia estarmos envolvidos na sua casa, envolvidos nesta obra, o qual Tu colocaste nas nossas mãos, Senhor, na mão de cada um, Pai amado, que congrega aqui nesta igreja. Essa responsabilidade é de cada um de nós, Senhor. Que nós possamos verdadeiramente, Pai amado, nos colocarmos, Pai amado, à frente, Senhor, para que nós possamos, Pai amado, fazer o Seu Evangelho crescer aqui neste local, Senhor. Abençoando cada irmão, Pai amado, capacitando a vida de cada um, Senhor. Eu quero colocar também, Senhor, as programações como, Pai amado, Casa de Paz, como é o evangelismo da sua igreja, Pai amado, que nós temos, Pai amado, visto os irmãos, Pai amado, indo à frente, levando a sua palavra, Pai, que nós possamos continuar assim, Pai. Cada dia, Pai amado, possamos, Pai, nos ajuntar mais, Senhor. Aqueles irmãos, Pai amado, por algum motivo ainda não sentiram o desejo, Pai, de estarmos aqui, Pai amado, para juntos sairmos para evangelizar, que eles sintam esse desejo no coração, Senhor, porque não há outro meio, Pai amado, de ver a sua igreja crescer se nós não sairmos para fora, Pai. Então usa, Pai, as nossas vidas, Pai amado, usa a sua igreja, Pai amado, cada organização, Pai amado, das crianças até os maiores, Senhor, que nós possamos verdadeiramente estar envolvidos, Pai, nesse trabalho, Pai amado, o qual Tu colocaste para que nós façamos aqui neste local, Pai. Abençoa o nosso bairro, Pai, o bairro do Guarani, que esse bairro, Pai amado, seja bênção, Pai amado, para nossas vidas, Pai amado. É o bairro qual nós residimos, qual nós estamos morando, Pai. Então, que esse bairro seja abençoado, Pai. Como todo dia nós temos pedido pelo nosso bairro, pelas nossas ruas, Senhor,
pelos nossos vizinhos, Pai, que abençoa a vida de cada um, Senhor. Nós possamos, Pai amado, a cada dia ter esse hábito, Pai, de agradecer pelo local no qual nós moramos, Senhor. Pai amado, agora eu te peço, Pai amado, pelo nosso país, Pai, que a sua misericórdia, Pai, esteja sobre aqueles presidentes, Pai amado, aquelas pessoas que estão lá no Congresso, Senhor, que nesse momento o seu Espírito Santo esteja, Pai amado, envolvendo a vida deles lá, Senhor, que o Senhor possa estar retirando, Pai, tudo aquilo que não provém de Ti, em nome de Jesus, Senhor, que essas leis, Pai, que estão sendo feitas aí, Pai amado, Pai, em declinir a sua imagem, possa cair por terra, Pai amado, que o Senhor possa, Pai amado, colocar pessoas do bem ali, Pai amado, para residir, Pai amado, esse país, Pai. País bom, Senhor, um país maravilhoso, Senhor, mas infelizmente, Pai amado, as pessoas, Pai amado, têm deixado a desejar ali naquele congresso, Pai. Então, que o Senhor possa ter que a sua misericórdia nesse momento, Pai amado, vá sobre aquelas pessoas, Pai amado, e que nós possamos a cada dia, Pai amado, interceder, Senhor, pelo nosso país, interceder pelas aquelas pessoas, Senhor, que o Senhor possa, cada dia, a gente está nos envolvendo, Pai amado, que muitas das vezes o nosso pensamento não estou nem aí, Pai, mas nós estamos aí sim, Pai, porque vem abrangendo as nossas vidas, as nossas famílias, Senhor. Nós temos visto leis sendo feitas aí, Pai amado, que muitas das vezes, Pai, vem ao nosso encontro, que não vai ao encontro da sua palavra, Senhor, mas que o Senhor possa repreender qualquer lei que não seja boa para nós, Pai. Pai amado, eu quero te agradecer e te pedir, Pai, continua conosco. Nós queremos louvar o teu nome, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Meu querido Jesus, nós queremos te render graça, Senhor, pelas nossas vidas, Senhor, por ter nos dado saúde, ó Pai, para nós sairmos dos nossos lares e virmos aqui, Senhor, para estar congregando, Senhor, junto com os nossos irmãos. Ó Deus, pedimos que o Senhor nos abençoe, nos dê sabedoria e direção sempre, ó Deus, para que nós venhamos continuar avançando e crescendo para a Tua glória. Senhor, eu quero te pedir agora, Senhor, em especial, Senhor, pela vida dessas minhas duas irmãs, ó Pai, a irmã Jupira, Senhor, e a irmã Isabel. Quero entregar, Senhor, as minhas amadas, Senhor, diante do Senhor, diante do seu altar. Eu não sei, ó Deus, o que tem se passado no coração das minhas irmãs. Eu não sei, ó Deus, a situação delas, Senhor, de saúde. Não sei, Senhor, a preocupação e a ansiedade que muitas das vezes podem estar enfrentando. Mas eu sei que o Senhor sabe de tudo, ó Deus. Sei que o Senhor sonda os corações. Sei que o Senhor pode todas as coisas, o impossível e o possível. Eu sei que o Senhor, ó Deus, pode agir de maneira maravilhosa, Senhor, fazer milagres e maravilhas no meio de nós. Então, quero entregar ao Senhor a vida das minhas irmãs, ó Pai. Abençoe a irmã Isabel, Senhor. Abençoe a saúde dela. Abençoe, Senhor, as preocupações, Senhor, que o Senhor possa, em nome de Jesus, abençoá-la para que ela não venha mais, Senhor, ficar tão nervosa, preocupada, se porventura ela estiver. Que o Senhor abençoe os sonhos e projetos dela, Senhor, que o Senhor abençoe a minha irmã, ó Deus, para que ela venha, em nome de Jesus, cada dia, Senhor, entender que o Senhor está agindo de maneira maravilhosa na vida dela. Senhor, Tu sabes de todas as coisas, sabe o que tem se passado no íntimo dela, que o Senhor, em nome de Jesus, venha sondá-la, fortalecê-la, Senhor, consolá-la e animá-la para a Tua glória, Senhor. Quero te pedir também pela vida da irmã Jupira, Senhor, que o Senhor esteja abençoando minha irmã, a saúde dela, ó Deus, eu entrego ao Senhor. Entrego também, Senhor, a vida dela espiritual, que ela venha cada dia crescer espiritualmente diante de Ti e almejar a Sua presença, Senhor. Abençoe minha irmã, Senhor, quanto aos sonhos e projetos que ela tem, que ela venha sempre entregar diante do Senhor e estar disposta, Senhor, a Te obedecer, seja a resposta que ela quer ou não. Que o Senhor, em nome de Jesus, ajude minhas irmãs a amadurecer na fé, a crescer, Senhor, e sempre procurar Te agradar. E eu peço também, Senhor, que ouça, Senhor, o clamor da Sua igreja, Pai, que cada um dos irmãos, Senhor, venham se sentir fortalecidos, animados e direcionados pelo Senhor. Que Teu Espírito Santo nos instrua com sabedoria, que o Seu Espírito Santo nos dê graça e força sempre, ó Deus. Tu conheces, Senhor, as nossas necessidades. Entregamos tudo diante do Teu altar, que o Senhor venha fazer conforme a Sua vontade e nos ajudar, Senhor, através do Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, amém.
Irmãos, hino 579. Com muita alegria, e você vai ter oportunidade de ofertar, dizimar na casa do Pai. 579. Estava com saudade dele. Vamos ficar de pé, igreja? O som. Fuge forte contundente a guerra do pecado, mas os seus clamores não podem me afligir. Sei em quem confio, pois na rocha estou firmado. E celestes bênçãos irei fruir, olhando para Cristo, grande autor da salvação. Prossigo, pois avisto soberano galardão de Deus ministro, me revisto do poder do meu Senhor para servi-lo com todo ardor. Vejo ao longe campos vastos prontos para colheita, multidões sem luz, sem Deus, aguardam salvação. Vem, ó Deus, desperta o amor da geração eleita, para os teus obreiros concede unção, olhando para Cristo, grande autor da salvação. Prossigo, pois avisto soberano galardão de Deus ministro, me revisto do poder do meu Senhor para servi-lo com todo ardor. Desprezando deste mundo as sendas ardilhosas, volto meu olhar pra cruz de quem me resgatou. Dele tem na alma então as bênçãos muito gloriosas, e feliz com Cristo cantando vou, olhando para Cristo, grande autor da salvação. Prossigo, pois avisto soberano galardão de Deus ministro, me revisto do poder do meu Senhor para servi-lo com todo ardor. Glória a Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai,
Obrigada, Deus, por esse momento Obrigado, que estamos Deus. louvando ao Senhor, que estamos, ó Deus, prestando um culto a Ti, Senhor. Nós te agradecemos porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, Deus. Aleluia. Te agradecemos pelo dia, por esta semana, por tudo que o Senhor tem feito, ó Deus, na nossa vida, na nossa família. Nós te agradecemos, ó Pai. Te agradecemos pelos dízimos, pelas ofertas, por vidas entregues ao teu altar, Amém, Senhor Deus. Jesus. Muito obrigado, ó Deus. Ó Deus querido, te pedimos que o Senhor venha suprir cada necessidade. Amém, Deus. Porque o Senhor conhece, ó Deus, a família. Tu conheces, ó Deus, cada um, Senhor. Por isso entregamos nas tuas mãos. Continue, Deus, falando conosco nesta noite, ó Deus. Agora, através da tua palavra, Senhor. Que o Senhor possa estar nos abençoando. Que possamos, ó Deus, receber a tua palavra e colocá-la em prática, ó Deus. Muito obrigado, ó Deus, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Jesus. Pode sentar, querido. Abra tua Bíblia no livro de Esther. Livro de Esther, capítulo 4. Verso de 1 a 17. Livro de Esther, capítulo 4. Verso de 1 a 17. Bota na mídia não, deixa o pessoal achar. Na mídia são 2 cliques. Então, tem gente procurando. É só achar, irmão. Isso. Pode botar na mídia. Que maravilha. Isso. Acharam? Glórias a Deus. Louvado seja Deus. Diz assim: quando Mordecai soube tudo que havia passado, rasgou as suas roupas, se cobriu de pano de saco e de cinza, e saiu pela cidade clamando em alta voz e soltando gritos de amargura. Chegou até a porta do rei, porque ninguém vestido de pano de saco podia entrar pela porta do rei. Em todas as províncias onde chegava a palavra do rei e a sua lei, havia entre os judeus grande luto, com jejum, choro e lamentação. E muitos se deitavam em pano de saco e em cinza. Então as servas de Esther e os eunucos vieram e contaram a ela o que se passava. A rainha ficou muito aflita. Mandou roupas para que Mordecai pudesse tirar a vestimenta de pano de saco e se vestisse, mas ele não aceitou. Então Esther, chamando Ataque, um dos eunucos do rei, que este tinha escolhido para servir, e lhe ordenou que fosse a Mordecai para saber o que se passava e por que ele estava fazendo aquilo. Ataque foi até a praça da cidade para encontrar-se com Mordecai junto à porta do rei. Mordecai contou tudo o que havia acontecido com ele. Disse também a quantia certa de prata que Amã tinha prometido pagar aos tesouros do rei pelo aniquilamento dos judeus. Também lhe deu uma cópia do decreto escrito que havia sido publicado em Suzã, ordenando a destruição dos judeus. Mordecai pediu ao Ataque que mostrasse a cópia a Esther e a pusesse a par de tudo, a fim de que ela fosse falar com o rei e lhe pedisse misericórdia e na sua presença lhe suplicasse pelo povo dela. Ataque voltou e transmitiu a Esther as palavras de Mordecai. Então Esther falou ao Ataque e mandou que ele entregasse a seguinte mensagem a Mordecai: todos os servos do rei e o povo das províncias do rei sabem que para que qualquer homem ou mulher que, sem ser chamado, entrar no pátio interior para falar com o rei, não há outra sentença que não a de morte, a não ser que o rei estenda para essa pessoa o cetro de ouro para que viva. Eu, nesses 30 dias, não fui chamada para comparecer diante do rei. Estas palavras de Esther foram transmitidas a Mordecai. Então Mordecai pediu que respondesse a Esther:
a única entre todos os deuses que conseguirá escapar. Não pense que por estar no palácio real, você será a única entre todos os deuses que conseguirá escapar. Porque se você ficar calado agora, de outro lugar virá socorro e livramento para os judeus. Mas você e a casa de seu pai perecerão. Mas quem sabe, se não foi para uma conjuntura como esta, que foi você elevada à condição de rainha? Então Esther pediu que levassem a Mordecai a seguinte resposta: vá e reúna todos os judeus que estiverem em Suzã e jejuem por mim. Não comam nem bebam nada durante 3 dias, nem de noite nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei falar com o rei, ainda que seja contra a lei. E se eu tiver de morrer, morrerei. Então Mordecai foi e fez tudo o que Esther lhe havia ordenado. Você pode repetir o versículo 16? Amém? Você pode dizer comigo, se eu tiver que morrer, morrerei? Então tá bom. Então segura aí. Para a glória do Senhor. Feche teus olhos. Pai, aplica a tua palavra aos nossos corações. Muito obrigado por aquilo que o Senhor nos permitiu ler nessa noite. Usa a nossa vida, Senhor, que sejamos, ó Deus, canal de bênção para a tua igreja. Que diminuamos, que teu Espírito Santo tenha liberdade de falar poderosamente aos nossos corações. Oramos em um nome santo do Senhor Jesus. Amém. Quem sabe não é para esta conjuntura, para esse tempo, que Deus separou você. Quem sabe não é para esse tempo que Deus não está precisando de você, mas Ele conta com você. Quem sabe que não é para esse tempo que Deus está separando uma igreja que precisa ser forte, que precisa se posicionar, que precisa se levantar. Quem sabe não é esse para esse tempo que Deus tem procurado servos e servas que sejam como Mordecai, como Esther. Quem sabe não é para esse tempo que Deus tem separado a cada um de nós. Quando nós olhamos para esse texto, conhecemos muito bem a história. Conta a história da rainha Esther. Mas já percebemos logo de cara que Deus faz tudo perfeito. Nós sabemos que Deus permite e coloca, eleva Esther a uma condição de rainha. Você sabe que no capítulo 1, a rainha Vasti, rainha do exército medo-persa, do rei Assuero, ela não aceitou um convite e foi destituída. E Deus levantou Esther. Você sabe, por exemplo, também que Esther era órfã. E seu primo, Mardoqueu, cuidou dela. E que naquele contexto, ele conseguiu com que ela tivesse no meio das virgens, fosse avaliada durante um bom tempo, passasse por um spa. E aí uma coisa interessante, o colega falou para a esposa dele assim, que toda mulher queria estar no lugar de Esther só para tomar banho de tanto creme, de se preparar tanto. Naquele tempo, que tipo de creme que era? Não sei. Hoje tem creme para tudo quanto é lado. L'Oreal, tem um monte de creme aí, sei que é
A gente gasta um dinheiro durante o mês com os cremes, né? Amém ou não amém? Não é isso? Com tinta para pintar o cabelo. A verdade é, o colega falou isso para a esposa dele, a verdade é que se toda mulher pudesse, passaria um tempo no spa, bem cuidada, né? E sair dali tudo mais jovem. Você sabe da história e sabe que ela foi eleita. O rei Assuero a amou. Mas também no reinado de Assuero tinha um cara chamado Amã, que ele detestava Mordecai, por um simples motivo. Mordecai não se dobrava diante dele. E este homem, Mordecai, que é odiado por Amã, foi o ponto-chave do início de uma perseguição. Perseguição essa étnica, perseguição essa justamente de sentença de morte. Uma sentença muito bem elaborada. Você sabe que Amã chegou ao rei, diante do rei, e fez com que o rei lhe desse uma lei, um decreto. Nesse contexto, nós sabemos claramente que o contexto do rei não se volta atrás. E Deus permite com que Amã consiga do rei esse decreto, e o decreto era que em toda a província do exército do rei Assuero, qualquer judeu poderia ser morto, deveria ser morto naquele contexto. Isso por causa de que Mordecai não se dobrava a Amã. E aí você sabe que quando chega no capítulo 4, surgem os dois principais personagens desse texto, Mordecai e Esther. E eu queria trazer algumas coisas que meditei sobre os dois. Porque nós falamos que a rainha Esther tomou uma posição. E é muito claro. A rainha Esther teve que ter a coragem, você vai entender isso mais à frente. Mas também tinha o Mordecai. E tanto Mordecai quanto Esther eram importantes. Posso dizer, nesse contexto, que graças a Deus houve o Mordecai na vida de Esther. Graças a Deus houve a Esther na vida de Mordecai. Isso me leva a crer, a entender que no reino de Deus, nós estamos do mesmo lado e cada um de nós somos importantes no reino. Ninguém é mais importante. E essa importância, por exemplo, independe da posição. Você tem uma rainha que está no palácio, você tem um cara que está fora do palácio, vestido de panos, de saco, com pó de cinza sobre a sua cabeça. São importantes. Mas eu quero destacar algumas coisas desses dois personagens nessa história do capítulo 4, que o capítulo 4 divide. Porque se não te toma essa posição agora, as consequências poderiam ser inevitáveis. Mas nesse capítulo 4, verdadeiramente, é um abrir e um fechar. Ou fechar, na verdade, e abrir. É mudar o posicionamento do livro de Esther, mudar aquilo que poderia acontecer. Mas eu queria pensar com você em uma posição, por exemplo, de Mordecai. A Bíblia diz que Mordecai, quando soube do decreto, decretado aí no final do capítulo 3, ele teve um quebrantamento. A Bíblia diz que ele rasgou as suas vestes, vestiu-se de pano de saco
e clamou em alta voz. O decreto foi dado, a crise foi instaurada, mas o que aconteceu? Ele desceu, ele rasgou suas vestes, se vestiu de pano de saco, clamou em alta voz. Isso quer dizer que ele também, ele se humilhou. Não dá, por exemplo, para você ter uma notícia como essa e ficar indiferente. Não dá, por exemplo, para você ter uma notícia de que aquilo vai vir contra você e você ficar do mesmo jeito. Eu lembrei do rei Ezequias. Coloca a tua casa em ordem, porque tu vai o quê? Morrer. Ou você não faz nada. Eu acho que Ezequias, eu acho que Mordecai fizeram correto. Se quebrantaram, foram, levantaram um clamor, tiraram sua altivez, colocaram vestes de pano de saco, rasgaram suas vestes em sinal de humilhação, em sinal de dependência. Ezequias, por exemplo, foi e clamou ao Senhor, e Deus lhe deu mais 15 anos. Quando nós olhamos para essa questão, por exemplo, os exemplos bíblicos, é bom quando nós podemos também, por exemplo, puxar que é bom quando nós nos quebrantamos diante das crises. Porque ou a gente se quebranta, ou a gente entende, ou a gente clama, ou a gente fica muito seco. Muitos se quebraram, se quebrantaram diante de crises. Me lembro também de Davi, quando invadiram Siclag, e que ele foi, a Bíblia diz que ele foi lá e se reanimou no Senhor, e foi orar ao Senhor. Perseguirei eu o bando, o Senhor vai, persegue, você certamente vai alcançar o bando. Você se quebranta diante das crises? Você se quebranta diante de Deus em sinal de humilhação, em sinal de busca? Nós precisamos pensar sobre isso. A palavra do Senhor mostra que nesse contexto também houve choro. No versículo 3, em todas as províncias onde chegava a palavra do rei e a sua lei, havia entre os judeus que grande luto, com jejum, choro e lamentação. E muitos se deitavam em panos de saco e cinza. Não estávamos diante de uma brincadeira, não estávamos diante de uma partida de futebol, estávamos diante de um decreto de morte. O decreto era dado contra os próprios judeus. E aí houve choro, houve lamentação, houve tristeza. Por isso que li que quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, éramos como quem sonha. Então nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de júbilo. Porque há momentos de tristezas. Quando você olha o Salmo 126, você precisa olhar para o Salmo 137. Que eles choravam de tristeza porque não cantavam mais os louvores, porque não se reuniam mais. Isso você vê lá no Salmo 137. Mas a tristeza bateu, a tristeza bate. Então a palavra do Senhor diz que não só Mordecai, mas o povo também chora, lamenta e também o quê? Jejua, também se quebranta. Isso nós falamos, por exemplo, que muitas vezes as condições contrárias a nós, quer dizer que nós precisamos também sentir, nós somos seres humanos. O decreto tinha sido dado. O decreto tinha sido dado. O decreto era morte aos judeus.
Isso aqui é tipificando o Hitler, né? Você sabe da história do Hitler. E aí você sabe que essa sentença é contra você, o choro chega, mas você também precisa, com luto, com jejum, choro e lamentação, e muitos também se deitavam em pano de saco e se quebrantavam. Sabe? Às vezes Deus permite as coisas para quebrantar a altivez nossa. Quem foi que disse que que doença só dá em árvore? Doença dá em nós também. A crise também chega para nós. As dificuldades também chegam para nós. Será que não é para esse tempo, por exemplo, que Deus está procurando levantar uma igreja fortificada? Sabe uma coisa? Eu não posso celebrar, por exemplo, que a gasolina está chegando a R$10, porque a crise é minha também. Tem que ter choro, tem que ter lamentação. Não é possível você celebrar isso. Não é possível você rir disso. Não é. A gente não pode rir disso. Dependente do que você escolheu, mas a crise bate para todo mundo. E aí o povo, diz a palavra do Senhor, que o povo também, com jejum, se humilhou, chorou com jejum e se humilhou também. Isso me traz um entendimento de que você e eu temos dificuldades. E nós somos alcançados. Não é porque nós somos o povo de Deus que as coisas não acontecem conosco. Acontece. Mas tem uma coisa aí. Deus levanta o Mardoqueu e a Esther. E Deus, nesse tempo, está procurando uma igreja assim. Versículo 7, a palavra do Senhor diz assim: Mordecai contou, ou melhor, versículo 5. Então Esther chamou Ataque, um dos eunucos do rei, que este tinha escolhido para servir, e lhe ordenou que fosse a Mordecai, para saber o que se passava e por que ele estava fazendo aquilo. Ataque foi até a praça da cidade para encontrar-se com Mordecai junto à porta do rei. Mordecai contou tudo o que havia acontecido com ele. Disse também a quantia certa de prata que Amã tinha prometido pagar aos tesouros do rei pelo aniquilamento dos judeus. Uma coisa é certa, Deus levantou nesse tempo Mordecai para que fizesse a diferença. Quando ele soube daquilo que estava acontecendo, você percebe, você sabe que ele foi um servo justo diante do Senhor. Ele, por exemplo, descobriu que tinha uma conspiração contra o rei. Ele foi lá e denunciou essa conspiração. Mas quando ele descobriu a sentença, quando ele ficou sabendo do decreto, do batido do martelo, do anel de sinete, selando aquele decreto, Mordecai não se calou. Mordecai se posicionou. Será que Deus não está procurando uma igreja nesse tempo que se posicione? Primeira coisa, aquilo dali era contra a lei do Senhor. Eu estou falando contra a lei, daquilo que é contra a lei do Senhor, matar sem justificativa. Matar o povo escolhido de Deus, os judeus. Matar simplesmente por um plano arquitetado por um homem. Você também não pode pensar, você pode pensar comigo, na verdade, de que aquilo que estava sendo posto era contrário a Deus. Morte de ninguém nós podemos conceber e celebrar.
Nós falamos, por exemplo, eu gosto muito que a justiça seja feita, e tem que ser feita, mas segue-se a justiça de Deus e a justiça dos homens. Eu não posso, por exemplo, fazer com as minhas mãos justiça própria. Estava vendo um podcast do irmão Técio, muito bom, me amarro nele, cara bom, e ele estava explicando isso. Ele falou assim, olha, se você está na sua casa, você pode defender a sua família, mas se acontecer qualquer coisa depois que sai da sua casa, aí é com a justiça dos homens e a justiça de Deus. Enquanto está ali, você pode. Agora, você não pode revidar. Você não pode pagar o mal com mal. Você não pode pagar olho por olho, dente por dente. Isso aqui, o que ele está fazendo é justamente morte. Decretando morte de pessoas. Então, é contrário à palavra de Deus. E aquilo que é contrário à palavra de Deus, o que a gente tem que fazer? Rejeitar. Será que não é esse tempo, por exemplo, que Deus tem procurado uma igreja que se mantém firme a sua palavra? Será que não é esse tempo que Deus tem querendo levantar Mordecais, como dizendo, olha, esse caminho aqui é um caminho de morte, é um caminho que está dando para a morte, é um caminho em que as pessoas vão ser levadas à morte. Será que Deus não está levantando a igreja hoje, nesse tempo tão polarizado, para defender a sua palavra? Não estou falando defender A ou B, para defender aquilo que nós cremos. Mordecai não ficou calado. Chegou e disse, fala a Esther o que está acontecendo. Esther tenta resolver de uma primeira maneira, mandando roupas para ele. Roupas que Esther manda para ele, de uma primeira tentativa, era justamente uma tentativa de tirar ele daquela posição. Mas tirar ele daquela posição era tentar calar. Será que não estão tentando calar a igreja? Será que não estão tentando calar o povo de Deus nesse tempo? Eu não estou falando, eu estou falando daquilo que é contrário à palavra de Deus. A igreja é chamada a se posicionar. Quando Esther manda aquele homem, uma das coisas que fala alto na vida de Mordecai é: se eu ficar calado, o restante vai se calar e a morte virá. Se eu ficar calado, Esther precisa entender de que o que está para acontecer é muito pior do que ela acha, porque ela está achando que por ela estar numa posição, já vou chegar aí, ela vai se safar, ela vai conseguir ficar livre. Mas o que está para acontecer é algo terrível. A igreja tem uma palavra, a igreja tem um alerta para dar esse mundo. A igreja também tem aquilo que está guardado em tesouros de barro, a palavra de Deus. É a igreja que tem que anunciar a esse mundo que a morte está chegando. Aqueles que estão longe de Deus vão morrer. A missão da igreja é anunciar o perigo. A missão minha e tua é anunciar que as coisas não estão legais. É abrir a nossa boca. É por isso que Deus não nos deu espírito de covardia. Deus nos deu o Espírito, deu a unção do Espírito. Deus nos deu a presença do Espírito. Ele falou, ide por todo mundo, pregar o Evangelho, anunciar a toda criatura a minha palavra. Abra a tua boca, você não precisa ser expert, mas olha, onde você for, eu vou estar com você, estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. A igreja tem uma palavra para esse mundo. A igreja não pode se omitir. O mundo, a Bíblia diz que jaz no maligno, mas ele não está jaz assim, não, está morrendo mesmo. Está morrendo no maligno. É cada dia pior. Você pensa assim,
não me surpreendo com mais nada. E você verdadeiramente, você só vê desgraça. E o mundo afundado no pecado. E a igreja tem uma palavra de alerta. Essa palavra é pare. Olha o que vai acontecer, olha o que está acontecendo. A igreja precisa se posicionar como este homem se posicionou. Quando nós falamos desse homem, Mordecai, eu posso dizer para você, sem Mordecai, não existiria Esther nessa história. Ela não saberia do que estava acontecendo. Vocês concordam comigo? Conseguem entender? Se não fosse ele, se não fosse o seu primo, se não fosse ele falar, o que aconteceria? Tira Mordecai da história. Esther estaria dentro do palácio, as coisas acontecendo normal, e ela só ia saber depois que todos os judeus fossem mortos. Você está falando de um tempo, por exemplo, em que o decreto era distribuído, escrito, e era distribuído por quem? Pelos mensageiros. E você ia de província em província. E cada governador das províncias liam aquele decreto. O rei mandou isso aqui, ó. A partir daquele dia, naquele dia, vocês estão autorizados, vocês precisam matar todos os judeus. Se não tem Mordecai, não tem Esther. Às vezes a gente bota muita Esther lá em cima. E temos que colocar a Esther lá em cima. Mas se não tem Mordecai, não tem Esther. Se não tem você, irmão, para abrir a boca, será que alguém vai morrer do teu lado, dando passos largos ao inferno, vai esperar você abrir a boca e você vai ficar com a sua boca fechada? Será que a sentença de morte dada às pessoas, será que você vai se omitir? O nosso pecado, existem dois tipos de pecado, ação e omissão. A ação, quando Deus fala assim para a gente assim, não põe a mão, você vai lá e põe a mão. A ação é quando Deus fala assim, deixa a mulher do outro, aí você vai lá e toca na mulher do outro. Isso é ação. Agora, omissão é quando você passa, alguém está necessitando de uma palavra e você não abre a tua boca. Lembra da parábola do bom samaritano? Passou o sacerdote, passou a levita, não é comigo, não é comigo, não é comigo. Quem chegou lá foi o quê? O bom samaritano. Foi lá e cuidou, enquanto uma igreja de sacerdotes, de levitas, estavam se omitindo. Omissão também é pecado. Se omitir também é pecado. Por isso que Deus vai cobrar da gente, quando a gente tiver a oportunidade de salvar alguém, a gente não falar. A palavra do Senhor diz que Mordecai insiste. E aí no versículo 12, diz assim, estas palavras de Esther foram transmitidas a Mordecai. Então Mordecai pediu que respondessem a Esther, não pense que por estar no palácio, você será a única entre todos os judeus que conseguirá escapar. Tudo o que acontece nos atinge de maneira positiva ou de maneira negativa. É por isso que eu não posso, de forma alguma, celebrar com a derrota do meu país. É por isso que eu não posso, de forma alguma, celebrar com a condição ruim que está o meu país. Porque tanto eu quanto você, tanto os reis, quanto os seus súditos, tanto os súditos como nós, que somos súditos do Rei dos Reis, estamos sujeitos a tudo o que acontece. E aí, posição não quer dizer que você vai ficar de fora. Eu estou muito bem. Quantas pessoas, por exemplo, na pandemia, achavam que estavam bem, tudo funcionando perfeitamente, aí veio uma pandemia, levou um monte de gente, levou muita gente, infelizmente,
Mas quantos empresários achavam que jamais iam quebrar? E que quebraram na pandemia e até hoje não se levantou. Porque tudo que atinge, atinge a todos. Até o rei, até o palácio do rei. O que Mordecai está dizendo para ela é: você está numa posição que Deus colocou você para você fazer a diferença. Mas não pense que você lá, você vai ficar livre disso. Você pode pensar, por exemplo, comigo, que Sansão pensou assim, que ia ficar livre. A sua queda foi ruim. A sua queda foi trágica, melhor falando. Você pode pensar em outros que estiveram numa posição, mas se valer da posição para achar que está bem, fora. O que Mordecai alerta ela, você aí, as coisas vão te atingir também. E Mordecai ainda fala uma outra coisa para ela. Mordecai ainda diz para ela o seguinte: olha, então Mordecai pediu que respondesse: não pense que por estar no palácio real, você será a única entre todos os judeus que conseguirá escapar. Porque se você ficar calada agora, de outro lugar virá socorro e livramento para os judeus. Quer ficar calado? Quer continuar omissa? Quer ficar quietinha no teu canto? Deus vai levantar outro. E Deus vai levantar. Olha a autoridade que ele fala. Para mim, nessa história, só tinha ela para tentar interceder. Para mim, nessa história, só tinha ela. Mas se você for parar para pensar, Deus não precisa de Esther. Deus não precisa de você. Deus não precisa do teu talento. Deus não precisa do que você faz. Deus não precisa disso nada. A única coisa que ele fala, ó, eu conto com você. Se você quiser fazer, faça. Se você não quiser fazer, eu vou levantar outros. E na minha concepção, humanamente, só tinha uma pessoa que podia fazer a diferença. Na minha concepção, a Esther. Era a única que estava próxima do rei. Era a única que podia interceder ao rei. Era a única, na minha concepção. Mas presta atenção. Se Deus não conta com Esther, ele poderia contar com qualquer outra pessoa, para você ver que ninguém é insubstituível. Que Mordecai está falando para Esther, a tua posição foi Deus que te colocou. Mas, se você não quiser agir, Deus pode levantar uma outra pessoa, primeira coisa. E Deus pode também mandar um anjo. Lembra? Senaqueribe? O rei Senaqueribe vindo contra o exército. Ezequias, né? Acabei de falar, Isaías 37. Ora, olha, Senhor, as palavras de afronta. Escuta, ó Deus, como diz o louvor, o que diz o inimigo contra mim. Se levanta para me intimidar, dizendo que o Senhor não me livrará. Isso eu estou parafraseando, que aí você vai entender. É o contexto daquele texto. A Bíblia diz que ali Deus levantou um anjo e matou 185.000 homens. Para dizer para mim e para você que não depende de mim nem de você. Nem de Esther. Não quer fazer? Não faça. Deus levantará outro. Até que seja um anjo. O que Mordecai está falando para essa mulher aqui, aproveita a oportunidade, cara. Deus não te colocou numa posição de rainha? Se você quiser fazer, entenda uma coisa. Se você não fizer, você também não vai escapar, porque você é judia. Se você não fizer, você também não vai escapar, porque é o teu povo. Você vai levar a culpa a vida inteira por omissão. Uma das coisas piores que tem é quando nós levamos culpa por nos omitirmos. É naquele dia do enterro. Ah, meu Deus, eu tinha que visitar mais, eu tinha que orar, eu tinha que estar mais perto do meu pai, mais perto da minha mãe. O pai morreu e agora não tem nem como ficar mais perto. O remorso bate. E aí você não tem como voltar ao tempo. Se você não tem a oportunidade de fazer, bote a mão e faça.
e faça bem feito, e faça para o Senhor. Hoje eu aceitei um convite e não vou contar qual é o convite. Não vou contar qual é o convite. Vem! Falei, vou! E depois eu tremi as pernas. Vocês vão entender. Vamos? É oportunidade? Não é oportunidade de fazer? Outro dia, meu chefe, o comandante do quartel, falou assim, olha, período de Natal, quero uma palavra para todo mundo aqui. Quem vai dar essa palavra, vai ministrar essa palavra, é você. Eu falei, as autoridades lá, eu olhei, preparei, no dia eu não consegui ministrar, entrou o colega no meu lugar. Aí o colega, mas o que eu vou falar? Eu falei, rapaz, aquilo que Deus colocou, você sabe a Bíblia, e assim, deixa eu te falar uma coisa. Aproveite a oportunidade. O cara foi lá, meio que tremendo, né? Todo mundo treme, né? Uma hora dessa. Deu a palavra. Daqui a pouco cheguei eu, atrasado, porque eu estava de serviço. E ele falou, você também, vem cá. Quer dar a palavra? Eu falei, tá bom, então vamos embora. Então acabou eu e ele falando. Eu agradeci, ele já deu uma palavra bíblica, eu só agradeci e complementei. Mas eu não fugi. Eu só não tive condições porque eu estava guarnecendo o posto, né? Não tive como estar lá. Mas aí você tem a oportunidade. Vai ficar parada? A única que pode fazer isso aí é você. Tem coisas na vida, irmãos, que Deus dá para a gente. Deus colocou Esther naquela posição para ela fazer ali o que ele tinha para fazer. O chamado dela não era para ela ficar como? Achando que era só isso? Não. Aí, quando você olha para esse texto, o Mardoqueu vai dizer para ela assim, se você ficar calada, de outro lugar virá socorro e livramento para os judeus, mas você e a casa de seu pai perecerão. Mas quem sabe, se não foi para uma conjuntura como esta, que você foi elevado à condição de rainha. Quem sabe, Deus não está procurando, nesse tempo, a igreja do Guarani para se posicionar, fazer a diferença. Quando você lê a história do avivamento da Rua Azusa, você já ouviu falar? Quem já ouviu falar? Já ouviu falar? Começou com uma igreja perseguida, pequena como essa. Que avivamento que houve naquela cidade. Que avivamento houve naquele país. Quantos Deus está procurando para que comece por nós, não pelo outro. Quando você olha, por exemplo, o avivamento no século XVII na Inglaterra, John Wesley, Charles Wesley, mais dois amigos procuraram Deus, começaram a conversar com Deus e pediram, Senhor, nós queremos pessoas que amem mais a Ti do que o pecado, e fizeram um grande avivamento na Inglaterra. Deus não precisa de muito, Deus precisa de você. Deus quer usar você, Deus quer usar a nossa igreja para fazer diferença nesse lugar. Quem sabe não foi para esse tempo que Deus colocou essa igreja aqui, irmão. Deus não colocou essa igreja aqui à toa. Essa igreja vai completar 30 anos. Essa igreja precisa ser o Mordecai desse lugar. Essa igreja precisa ser a Esté desse lugar. Essa igreja precisa ser essa serva que vai ser usada, porque se você não abrir a tua boca, se você não fizer o que Deus tem colocado para você fazer, Deus levantará outro. Porque Deus não precisa de mim e nem de você. Se eu não fizer a diferença como pastor, Deus daqui a pouco levanta outro pastor. Até o propósito dele se cumprir. Escuta o que o teu pastor está te falando. Até o propósito dele se cumprir, Deus levanta. Você viu quando Deus levantou Saul? Nós estamos estudando. Saul errou o caminho.
coloca Davi. Moisés morreu, entra Josué. Não quer fazer? Deus levantará outro, até que o propósito de Deus se cumpra. A última observação desse texto que eu faço nessa noite. Então Esté pediu que levasse a Mordecai a seguinte resposta: vá e reúna todos os judeus que estiverem em Suzã e jejuem por mim. Não comam, não bebam durante 3 dias, nem noite, nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei falar com o rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei. Então Mordecai foi e fez tudo que Esté lhe havia ordenado. Presta atenção. Quando nós vemos essa história, tem coisas que nós só vamos conseguir no jejum e na oração. A Bíblia aqui não diz de oração, mas nós entendemos que houve jejum e oração. Nós entendemos assim. Alguns comentaristas que li, o Champion, também entende assim, falou. Né? Gosto de ler sempre uns comentários para ter uma ideia. Mas presta só atenção. No reino de Deus, nós não vamos fazer nada natural. Já percebeu isso? Que nada é natural no reino de Deus. No reino de Deus, quando nós estamos atendendo ao chamado de Deus, nada é natural. Por isso que nós precisamos orar. O que é natural? O que é natural? Você vai bater uma laje, a cada pasada que você vai dar, você vai orar? Isso é natural. Você ora, acorda de manhã, vai bater tua laje, vai seguir. Não é isso? Então tem coisas naturais. A gente vai varrer uma casa, coisa natural da vida, normal. Vai lavar o carro, coisa normal. Mas quando se fala de uma coisa, de um chamado de Deus, é espiritual. E espiritual você trata de forma espiritual. Deus deu a direção a Esté e disse assim: coloque o povo em jejum. Jejum por mim. Você já sabe que jejum você faz por você. O único texto da Bíblia que fala para alguém jejuar pelo outro é esse. Mas, doutrinariamente, você não vê isso se confirmando no Novo Testamento. Mas, nesse contexto, ela diz: orem, jejuem por mim. Mas ela também diz assim: eu e as minhas servas também jejuaremos. Porque tem coisas que nós só vamos resolver e conseguir resolver pela autoridade do Espírito Santo de Deus. Não é na nossa força. Se ela vai na força dela, ela poderia ter encontrado a morte. Você lembra de domingo? Elimeleque não ora a Deus, não conversa com Deus, não fala nada. Simplesmente leva a família e leva a família para outra cidade, para a cidade de Moabe. Nós, quando estamos falando daquilo que Deus nos chama para fazer, nós precisamos estar em oração, conversando com o Pai. As missões são dadas, Deus tem uma missão para essa mulher, e ela vai fazer o quê? Ela vai orar. E Deus deu a estratégia certa para ela, convidando Mordecai e Amã para um banquete. E ali ela revela o que estava para acontecer. E ali Deus proveu o livramento. Deus usa a vida dela, mas olha só, não foi de qualquer maneira. Ela também se preparou. Se você quiser fazer, faça. Faça na direção de Deus. Se você não quiser fazer, Deus vai levantar outro. Mas Deus conta com você. Mas saiba de uma coisa, as coisas de Deus são espirituais. Você não está indo bater uma laje. Isso quem dizia, eu peguei do primeiro pastor da Sheila, pastor Ferreira. O pessoal ia da igreja, chegava lá, pastor, tem uma pessoa endemoniada na casa tal. Aí todos os irmãos, bora pastor, bora pastor. Aí o pastor
Ferreira, o pastor Cristiano gosta muito disso. Vem cá, nós não estamos indo bater uma laje. Vamos orar. Vamos colocar o joelho no chão. Vamos fazer com seriedade. Vamos encarar de forma espiritual. Deus está procurando Mordecais e Esther nesse tempo. Que se posicionem e que avancem. E que sejam firmes. E que façam a diferença. A igreja, nos últimos tempos, está perdendo a firmeza espiritual. A igreja, nos últimos tempos, está perdendo a firmeza da palavra. A igreja, nos últimos tempos, está perdendo a coragem para confrontar. A igreja, nos últimos tempos, está precisando de voz profética. Voz profética. Outro dia eu falei, por que só levanta um ou dois se temos milhares de pastores? A igreja precisa ter pastores que se posicionem sem medo de morrer. A igreja precisa de pessoas que se posicionem sem medo de morrer, sem medo de fazer de cara feia do outro. O que é palavra é palavra, o que é de Deus, o que não é, irmãos, não serve para nós. Precisamos nos posicionar, precisamos estar de pé, precisamos fazer a diferença. A Bíblia me mostra que este homem, Mordecai, e a sua prima Esther fizeram a diferença naquele tempo. A igreja precisa hoje fazer a diferença. E os judeus tiveram condições de se salvarem daqueles decretos que o rei deu. O rei não trouxe o decreto, não cancelou o decreto, mas deu com que eles pudessem se defender. E muitos se salvaram. A igreja. Onde é que está a igreja hoje? Que nessa noite, essa história de Mordecai e Esther, em que eu disse para você que Mordecai foi tão importante quanto Esther, a gente vem aprender com eles. E se preciso for, para defender a palavra, defender o que Deus tem para nós. Se preciso morrer, morreremos. Mas não nos calaremos. Por amor a Sião, não nos calaremos. Amém? Que Deus te use poderosamente. Deus faça de você essa pessoa para ser usado nesse tempo. Quem sabe Deus não está te separando nesse tempo para que você faça a diferença. Aí você pode falar assim para mim, assim, pastor, nossa igreja é tão pequena. Eu sou de uma casa tão pobre. Aí teve um que falou assim, foi Gideão. Eu sou o menor da casa dos meus pais. Deus foi lá e usou Gideão para salvar o povo dos midianitas. E o exaltou diante daquelas batalhas. Que Deus use você poderosamente. Amém? Se você quiser, você pode aplaudir ao Senhor. Nós vamos orar. Glórias a Deus. Deus poderosamente aplica a sua boa palavra aos nossos corações. Nós vamos só fazer alguns anúncios. Amanhã nós teremos culto no lar, lá na casa da nossa irmã Maria Lúcia. Eu gostaria de contar com você. Irmãos, olha só. Esse é o movimento que tem que ficar na igreja. Todos os outros movimentos são secundários. Movimento de evangelismo, de culto no lar, de pequeno grupo, de célula, né? De célula, de pequeno grupo, de PGM. Isso é o movimento que tem que ficar na igreja. É o que tem que permanecer. O resto, sim, com muito carinho e respeito, é secundário. Nós vamos fazer programações. Programações são para que a gente ministre a palavra, ok. Mas eu tenho certeza que o que faz a diferença são os cultos no lares, casa de paz e os pequenos grupos. Isso faz muita diferença. Nunca esqueço da minha tia Mazé. Convidava a vizinhança. E qual era o lanche? Bolo com suco de caju. E sempre tinha novo crente sendo acrescentado na igreja.
Sempre tinha, não era, mãe? Na casa de tia Mazé, ela fazia, a casa dela assim, ó, vai ter culto, vai ter culto, vai ter culto, vai ter culto. Aí chegava um irmão simples da igreja, outra coisa muito clara, não era só o pastor que pregava, não deve ser só o pastor que prega, e guarda isso no teu coração. Todos vocês têm uma coisa que a Bíblia fala, tesouro guardado em vasos de barro. A palavra está em vocês. Vocês também podem ser usados para ministrar a palavra, como foi na quinta-feira passada. A irmã Sara pregou, e que coisa linda, normal, segue o fluxo, glórias sejam dadas a Deus. Mas A ou B não prega tão bem, não tem essa de A ou B não prega tão bem, tem essa de a gente se levantar e fazer a diferença. Se você não se levantar para fazer a diferença, Deus vai levantar outros, né? Mas Deus conta com você. Então, isso que vai ficar. E como eu lembrava pessoas tão simples pregando na igreja Betel, que fazia toda a diferença. Eu tenho certeza que aqui vai ser assim. Então, que isso fique, e amanhã nós estaremos aqui. Sexta-feira, nossos diáconos, estaremos reunidos para uma oração. Estaremos aqui, o pastor e os diáconos, reunidos, 7h30 da noite. A diaconisa Elizabeth pede para lembrar, tá bom? Mais algum anúncio? Sábado, lá na casa da irmã Fernanda, vai ser o culto lá. Aqueles irmãos que puderem ir de carro, me ajudem. Eu vou estar aqui também para dar um apoio também com carro. E aí teremos um culto lá, né? Ainda tem que correr atrás para arrumar aquele terraço, deixar tudo arrumadinho. E o pastor gosta de fazer uma bagunça, né? Mas vai deixar tudo arrumadinho lá para receber vocês e vai ser uma benção, tá bom? Deus abençoe. Mais algum? Não tem? Então, conto com você aqui amanhã, 7h, 7h15 estaremos saindo daqui, que é aqui na Irmã Maria Lúcia. E no sábado, 18h15, que foi marcado aqui, né? A MCM também marcou 18h15, foi isso? Acho que foi isso. E aí a gente vai estar indo para lá. 18h15, acho que é isso. Qualquer coisa, confirma. E a gente vai estar indo lá também para Jardim Meriti. E aí eu conto com a tua presença lá, tá bom? Vamos ficar em pé? Vamos agradecer ao Senhor. Pai Santo, muito obrigado por essa noite. Obrigado pela vida, pela vinda dos seus filhos a esse lugar. Ó Deus, que tudo que fizemos aqui, ó Deus, o Senhor tenha se agradado do nosso ajuntamento. Obrigado por essa história, ó Deus, maravilhosa, que é a história de Mordecai e de Esther. Senhor, que fizeram a diferença no seu tempo. Que nós sejamos, ó Deus, os teus servos desse tempo, ó Pai, que fazem a diferença. Usa a nossa vida, eis-me aqui, Senhor, envia-nos, ó Pai, para sermos, ó Deus, a diferença, ó Deus, nesse tempo. Ó Deus, quero lhe pedir agora, Deus, de maneira especial também, que o Senhor venha abençoar o nosso irmão Carlos Augusto, Pai, o Carlinhos, ó Deus, que se encontra internado. O Senhor entre com providência na vida dele, Senhor. O Senhor muda a história dele, ó Pai. Também, ó Deus, na vida do Leandro, ó Deus, o enteado do Tuca, do nosso irmão aqui, do nosso amigo, ó Pai, do bar, ó Deus, que o Senhor entre com providência. Ó Deus, que também chegue a cura para esse jovem. Ó Deus, que também nessa noite, Pai, os nossos irmãos que estão lutando contra uma enfermidade, ó Deus, que o Senhor venha entrar com providência, abençoando, ó Deus, dando a tua bênção, a tua graça, ó Pai, ó Deus, e trazendo a cura também aos teus filhos. Leve-nos em paz debaixo das tuas mãos, Senhor, e nos guarda até o nosso lar, e nos dê um restante de noite abençoado, para a honra e a glória do teu nome. Oramos em um nome santo do Senhor Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, me aguarde na portaria, eu vou te dar um abraço.